RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Não nos é estranho saber que determinadas obras literárias são adaptadas para cinema. Inclusive chegam a haver até debates do que será melhor, se o livro ou o filme. Mas e quando essa adaptação é da Bíblia? Deixem-me falar-vos acerca da série The Chosen, onde a humanidade dos discípulos e de Jesus é mostrada de uma forma nunca antes vista. E para falar sobre isso, eu tenho comigo Erland Tostes, que é teólogo, professor e o autor do livro Onde está Deus na Cultura Pop. E eu, sou Ana Margarida, e começa agora mais um Entre Linhas. Erland, tu já estás mais do que acostumado a debater sobre a típica rixa entre não, o filme é que foi bom, o livro não é assim nada de especial, a produção é que ficou boa, então do género, não, porque o livro é que tem lá todos os detalhes e todas essas coisas, alteraram todo o tipo e propósito da personagem. É a típica rixa que acontece entre leitores e fãs de cinema. Mas para nós começarmos bem, deixa-me perguntar-te o seguinte: o que é que te irrita mais? Escolherem um Jesus loiro de olhos azuis ou não entenderem que há certas adaptações que são apenas ficções inspiradas na Bíblia e considerarem tudo uma heresia? Esse Jesus surfista da Qual dos dois, Galileia, qual dos dois é mais chato? a gente tem problemas em muitas áreas, né? Eu não tenho tanto problema, sabe? Por mais louco que pareça, eu não tenho problema com a ideia do Jesus loiro, de olho azul, surfista, paz e amor, sabe? Porque é o seguinte, se é uma representação, a representação ela tem liberdade para fazer o que quiser, né? Eu tenho problema, por exemplo, em alterar a Bíblia. Eu tenho problema em pessoas que tiram textos bíblicos, o que Marcião fez lá nos primeiros séculos de desconsiderar o Antigo Testamento, ou pessoas que rasgam páginas de Bíblia, ou permanecem com as páginas e não leem. Ou pior, não leem ou leem e não praticam. Enfim, o ponto para mim é o material original, que é o mais caro. Tanto é que eu não tenho problema com a adaptação, quando mudam a cor da Ariel na Princesa Sereia, enfim, e quando vão fazendo mudanças, etc., ó, tanto faz, honestamente, tanto faz. Então, para o Jesus também, o Jesus de Nazaré, as pinturas que representam um Jesus diferente, porque na África a gente tem Jesus representado de forma negra, entendeu? Você tem Jesus oriental. Então, honestamente, é só uma representação e tem um peso muito pequeno. E também se cita a questão das pessoas que não conseguem identificar que essa é uma representação e etc., e começam a brigar por conta disso. Eu entendo o lado dessas pessoas também, porque é muito caro. Jesus é muito caro. É um assunto, não só um assunto, mas uma pessoa que cuja nossa vida é reorganizada em torno dele. Então, assim, eu entendo que para algumas pessoas é muito sensível, mas para citar o material original, Paulo escreve uma carta aos Tessalonicenses, a primeira, no capítulo 5, ele fala: examinai tudo e retenha o que for bom, né? Retenha o que for de boa qualidade, né? Então, ele fala também: tudo que for de boa fama, de boa qualidade, enfim, tudo que for bom, nisto você mantém o seu pensamento, sabe? O problema não é a cor dos olhos de Jesus, mas talvez a nossa miopia espiritual de não conseguir ler a arte com discernimento, entendeu? Não é, a gente não precisa sufocar a arte e tratar a Bíblia como se fosse um roteiro de um telejornal, saca? Agora a gente vai ler o prompt aqui e vai ser ipsis literis, mas a palavra é viva o suficiente, ela tem imagens, símbolos, metáforas que a gente consegue dialogar de uma maneira bem rica. Obviamente, não vou passar pano para absurdos. Por exemplo, o Scorsese, na década de 70, fez lá qual o nome? A Última Tentação de Cristo. E foi uma distorção muito brutal do que é o Jesus Cristo. Obviamente, aquilo é uma representação ruim, eu não gostei. Não é um filme que eu goste. Inclusive, a nível bem técnico mesmo, não é um filme que eu goste. Mas as pessoas têm liberdade para fazer o que bem queiram e arcam com as consequências disso. O Monty Python também fez uma adaptação, que é A Vida de Brian, que mostra um cara aleatório chamado Brian que coincidentemente
ele está perto dos eventos que ocorreram com Jesus. E às vezes Jesus ele foge para não ser apedrejado, e quem é apedrejado no lugar dele é o Brian. Então, é engraçado, enfim, mas tem representações e representações. Jesus aparece lá no Spartacus também. Mas o ponto é, Jesus ele não é o do The Chosen, não é o do Scorsese, não é o do Pasolini, não é o da peça teatral que aparece na nossa igreja. Jesus ele veio a este mundo 2000 anos atrás, em carne. Ele é o Deus sempre eterno e ele escolheu o corpo humano para interagir com as pessoas, e não é à toa que o autor aos Hebreus fala que ele, sendo humano, se compadece de nós porque ele sabe sofrer na carne, aquilo que a gente também sofre. E para mim isso é representação suficiente. E eu fico com o Jesus real. E é o Jesus que se identifica connosco, isso também é verdade, e que nós podemos nos identificar também. Agora, por curiosidade, de tudo o que nós já vimos na TV e nos cinemas, para ti, é mesmo curiosidade, qual é que foi a melhor adaptação já feita e porquê? Eu tenho que expor aqui a Renata, desculpa, eu vou ter que o fazer. Ela respondeu assim, as novelas da Record. E agora eu vou querer também a tua opinião. O que é que... Minha avó é fã. Quer dizer, minha avó é Sim, fã. gente, eu vou ser o clichê, tá? Eu vou falar que é o Paixão de Cristo que me pegou, que é muito forte, que o Jim Caviezel ele interpreta um Jesus muito mais introspectivo, um Jesus que ele está preocupado o tempo todo, carrancudo assim, porque ele sabe o que, que vem pela frente. Parece que a agonia de Jesus no Getsemane, ela é transposta para a vida toda de Jesus ali, pelo menos na representação que o Mel Gibson fez. Então, assim, na primeira vez que eu assisti, me chocou muito, até pela forma gráfica da tortura, né? A Paixão de Cristo foi realmente muito bem representada, mas eu acho que foi uma das primeiras experiências de qualidade cinematográfica que eu experimentei relacionado a Jesus, sabe? Porque a gente tinha sempre antes representações que são um pouco, que são careciam de um pouco de qualidade e de um ar de cinematografia, aspectos estético-linguísticos que fossem de uma qualidade equiparável a outros filmes, entendeu? A gente às vezes estava com fome e sede de uma representação digna de cinema, de você ir na sala do cinema e assistir aquilo na grande tela. Então, para mim, foi uma experiência bem interessante, Paixão de Cristo. Tem seus problemas, mas eu acho que ainda assim me marca, e não só a mim, mas a muitas pessoas até hoje. Esse foi o meu primeiro trauma cinematográfico. Eu tinha 11, 12 anos quando eu vi. ah, e lá está, por eu ter crescido no Evangelho, então eu queria muito ver, só que, claro, né, ninguém me avisou. Eu era bem novinha e acabou que eu lembro-me até hoje que as mangas da minha blusa ficaram molhadas até aqui, de tanto que eu chorava e limpava, que eu não tinha mais nada a não ser as mangas da minha blusa. E foi um choque muito grande devido à tortura tão exposta. Mas para mim também foi um dos melhores que eu já vi. Mas focando agora em The Chosen, essa série que tem dado muito que falar. E lá está, sem ser a paixão de Cristo. Eu acho que eu nunca vi nada com uma qualidade de produção tão boa. E digo também com um argumento tão bem escrito, com uma boa direção, uma boa realização quanto a esta série. E é difícil porque nós já vamos agora para a sexta temporada e a sétima já está marcada também. Então, assim, algo de qualidade e que dure tanto tempo, especialmente tratando-se de fatos não só históricos, mas bíblicos, ou seja, estamos a falar de religião, é até incomum ver algo assim durar tanto tempo. Só que acaba até por criar uma grande conexão com o público, lá está, por haver essa identificação em cada episódio, não só com o Jesus que temos ali que parece mais humano, mais presente, mas também por causa de cada episódio que passa parece que trata um tema. Então, nós temos ali festas, temos ali comemorações, temos dores físicas, emocionais, psicológicas, temos tormentos, perturbações, temos também luto, temos até questões fiscais ali, Sim, sim, político também.
Desavenças familiares. Tu achas que isto ajuda bastante o público a ter uma maior noção de um Jesus que é e sempre foi presente em tudo? É verdade, Ana. Olha que interessante, né? A gente lê o texto bíblico, por exemplo, o Evangelho de João, e a ideia que temos de Jesus é um Jesus pela metade. Que é o Jesus do início do Evangelho, que fala que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E a gente fica ali, poxa, Jesus é o Verbo, ele estava com Deus no princípio, ele é o próprio Deus, ok. Mas a gente tem a continuação do texto que fala que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça, de verdade, a luz resplandeceu para os homens, sabe? Jesus, ele se fez carne, ele tinha unha, farpa entrou aqui, ele tinha calo, ele suava, ele acordava com o sol no rosto, respirava o mesmo ar que a gente, mesmo ar não, porque hoje é um pouco mais poluído, mas ele estava envolvido com ações naturais, ele caminhava em estrada cheia de poeira, ele sentia fome, sede, cansaço, ele ia para casamento, ele tinha amigos, é, talvez tivesse alguns familiares complicados. A gente vai elaborando a, a, a vida cotidiana de Jesus e a gente encontra uma pessoa. Essa pessoa é divina. Essa pessoa é o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, ok? Mas é uma pessoa. E o grande diferencial do The Chosen é isso, é transportar essa pessoa para as telas. Uma pessoa que brincava, que sorria, que se irava, que tinha angústias, enfim, que dividia cotidiano com as pessoas, sabe? Que se emocionava. Ele sabe o gosto da lágrima. Ele sabe qual que é o peso da cruz, obviamente, mas ele também sabe o peso de uma criança que se carrega no colo, sabe, cotidianos. E sabe, e essa série o grande diferencial é esse, sabe? É não diminuir o Cristo eterno, o Cristo divino, mas mostrar para a gente que é possível, e não apenas é possível, porque esse é o grande mistério do Evangelho, né? O Deus que se faz carne, o humano que é divino, mas esse humano, ele realiza milagres, faz a tempestade parar, anda sobre as águas, mas ele também abraça, ele também ri, ele também brinca. Lá tem cenas no The Chosen onde eles estão pegando uma bola, tacando bola um no outro, onde eles estão cantando, onde o pessoal está desafinado, sabe? Eu acho interessante isso, porque o Dallas Jenkins não tomou cuidado ou pelo menos tomou o cuidado de não escalar pessoas apenas que tivesse uma habilidade vocal plena. Tem a galera que está desafinando, cantando junto, mas desafinado, sabe? A gente faz isso na igreja, no nosso cotidiano. A gente canta com o líder do louvor, mas também com, às vezes, uma pessoa do nosso lado aqui que está acabando com o nosso ouvido, mas todo mundo junto. A gente sai dos episódios de The Chosen com essa sensação de que Deus não é um Deus distante, ele é um Deus presente, ele está próximo a nós. E essa é a promessa do Evangelho. Jesus prometeu: eis que estarei convosco até, todos os dias até a consumação dos séculos. E o Jonathan Rubin, o ator, não é Jesus. Vamos deixar isso bem claro. Mas ele aponta para um Jesus que é real e que está do nosso lado, sentado no sofá, assistindo The Chosen com a gente. E ele conseguiu fazer isso com maestria, penso eu. Não só porque também a série adaptou os sotaques, que eu acho muito, muito engraçado também. Mas agora, por falar no Jonathan Rumi, até me lembrei uma vez de uma entrevista que eu vi dele, que uma irmã dele olhou para ele e disse assim: agora tornou-se difícil eu orar, porque cada vez que eu estou a orar e eu começo a focar a minha mente em Jesus, é a tua cara que vem à minha mente. Eu não estou a gostar disso. Então, assim, foi bom tu deixar explícito que o Jonathan Rumi não é Jesus, mas nem a própria irmã dele já consegue desassociar a cara. Mas isso é um assunto à parte. Diz-me outra coisa. Qual é que foi para ti o melhor episódio até agora e porquê? Nossa, Outra que difícil, tem curiosidade. muitos episódios bons, tem muitos bons.
É um que me marcou muito. Ah, não, cara, é tão difícil escolher um, porque, nossa, eu ia falar o da mulher samaritana, né, de João 4 lá do Uhum, poço, e eu me emocionei bastante, mas eu vou ter que pegar o mais recente, que é quando, acho que o da quarta temporada, não vou lembrar, quando uhum, A Maria compra o vaso de alabastro, uhum. quebra, né, o perfume caríssimo e lava os pés de Jesus com perfume, enxuga com os cabelos. O, o Samuel fica indignado, o, e o Judas fica indignado. E Jesus, ele. Sabe, ali a interpretação do Jonathan, para mim, foi o pico em The Chosen, Uhum. quando ele está olhando para Maria, enxugando os pés dele com aquele perfume caríssimo, e ele fica ao mesmo tempo consternado, mas feliz e Constrangido também ali ao mesmo tempo. Ficou constrangido. ali uma mistura de emoções. Sim. E assim, você olha para aquilo e fala: é minha serva, como eu a amo, sabe? E assim, a gente pode trazer para a nossa vida que tipo de perfume nós podemos derramar para Jesus, as ações, o cuidado com o nosso próximo, sabe? As renúncias que fazemos para coisas ruins da nossa vida, sabe? É o que Romanos 12 fala, né? O sacrifício vivo que nós somos, Uhum. né? Nós oferecemos não mais cordeiro, carneiro, bode, boi, sacrifícios mortos, mas somos nós o sacrifício vivo. E assim, foi lindo, foi lindo. Eu não vou lembrar qual episódio especificamente, mas foi esse da Maria derramando o perfume nos pés de Jesus. Foi maravilhoso para mim. Ali é acabar o episódio e pegar lenço Enxugar para as limpar aqui lágrimas. as lágrimas. Foi lindo Sim. demais. Usem um lenço, não façam como a Margarida de 12 anos, que só tinha as mangas da blusa para se limpar. Eu, por acaso, já não lembro se foi na terceira, se foi na quarta temporada, mas eu sei que foi da mesma temporada. Houve dois episódios que marcaram bastante. O primeiro foi quando Jesus ele passou o dia inteiro a realizar milagres. E quando ele volta para a tenda, os discípulos estavam todos a discutir uns entre os outros, a ver quem é que puxava mais a brasa à sua sardinha, e Jesus chega completamente cansado. Então aquilo deu um clique que é todos nós recorremos a ele para soluções de problemas, para curas, para milagres, para tudo, mas às vezes nós perdemos muito tempo também a discutir coisas tão insignificantes quando todo o trabalho é dele. E até mesmo tudo aquilo que nós fazemos, nós não podemos fazer se não estivermos nele. Então, a maneira cansada com que ele chega, portanto, está ali a sua divindade a fazer aquilo que é impossível para o ser humano de alcançar, mas ao mesmo tempo também vem aquele cansaço, porque era homem. E ao fim de um dia longo a suprir as necessidades dos outros. E o segundo também foi quando ele estava a falar com o Tiago, o menor, Uhum. chamou-me bastante a atenção, porque Tiago, discípulo dele, via tudo e mais alguma coisa, mas ele continua ali coxo. Isso. Nada acontece. Então, isso acalmou muito pelo exemplo da minha mãe, porque a minha mãe não foi curada da doença que ela tinha. E muita gente questionou isso. Que é, mas a tua mãe tinha tanta fé, e até hoje questionam, a tua mãe tinha tanta fé, a tua mãe, ela era tão devota, tão isto, tão aquilo, tá, 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 tá. E aquele consolo final que Jesus lhe dá, que é, olha, tu aqui não, mas um dia onde tu estiveres, tu vais correr. Tipo, isso não é impedimento para ti agora, mas também não vai ser impedimento para ti na eternidade. Então, mudou-me ali o chipzinho de... Às vezes nem todos os milagres vão ocorrer como nós queremos, mas eles tomam outras proporções e acabam por ter outro significado para nós. Lá está, um Jesus presente em tudo e para todos. Mas agora vamos amenizar um pouco mais aqui o programa, senão isto fica tenso, para que haja uma veracidade cultural, que eu acho que é bem apresentada e também adaptada na série. Os argumentistas e diretores, eles têm sempre um padre, um rabino e um pastor para ajudarem a que o contexto cultural seja bem passado,
a mensagem bíblica também bem aplicada, não se fuja do texto e para que se entenda tudo aquilo que Jesus fazia e por que fazia. Tu achas que mesmo assim ainda está muito aquém ou apenas estão realmente a conseguir aquilo que querem, que é passar uma mensagem em cada episódio com o objetivo de apresentar Jesus a quem ainda não o conhece, ou só quem o conhece como uma personagem histórica para ver se aguça ali um pouco mais a fé? Essa é uma boa pergunta, né? Porque se a gente foca muito no literalismo, vira um documentário, né? Não é mais uma peça artística, não é mais uma série de TV onde tem episódios capitulares em que histórias vão ocorrendo, né? A gente está só descrevendo o que já está no livro. Então, assim, ao mesmo tempo que o literalismo e a rigidez do, da fidelidade ao roteiro original precisa não ser algo chato, do outro lado, a liberdade para viajar e para criar várias histórias paralelas e começar a inventar muito pode distorcer a mensagem original e pode tirar o foco, sabe? E eu acho, honestamente, que The Chosen faz um bom trabalho, sabe? Com esses consultores, eles vão reconstruir a Judéia do primeiro século, vão reconstruir as dinâmicas sociais, dinâmicas familiares que existiam na época. Ok, maravilhoso. Mas o foco da série não é nem remontar perfeitamente, até porque já tem teólogos que vão criticar algum tipo de presença massiva dos romanos ali em regiões mais afastadas, como Cafarnaum, etc. Mas o ponto é, The Chosen tem um propósito, esse propósito é apresentar Jesus. Apresentar Jesus através de uma representação de Jesus. Veja que a representação nem é o fim último. A representação aponta para a apresentação. E nesse sentido, Ana, olha que interessante. Um insight agora, veja. A gente tem lá o Dallas Jenkins, o diretor, tem o Jonathan Roumie lá, o ator, tem vários atores e atrizes, e todos eles estão representando. Mas vamos pegar o exemplo de Jesus, né, o Jonathan Roumie. Ele está representando Jesus. Ele está imitando, né, o que o texto inspirado e bíblico fala sobre Jesus. Hoje, 2025, século 21, qual que é o nosso papel? Nosso papel, sendo cristão, e a essência da palavra é essa, né? Um pequeno Cristo, um reflexo, uma réplica de Cristo, nós obedecemos a palavra de Paulo, que é ser depois meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós também estamos sendo imitadores de Cristo, representantes de Cristo. Então, aquele que diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. Nós fazemos o que ele fez. Nós imitamos a Jesus. Não somos só espectadores, somos representações vivas de Jesus. Mas a grande diferença é que em The Chosen, essa representação está numa tela de LED, está numa tela de plasma, está numa tela de cinema. E Cristo em nós está numa tela de carne e osso. Somos cartas vivas, somos embaixadores, sal da terra, luz do mundo, somos imitadores. E a gente olha para The Chosen e fala, poxa, mas Jesus ali é humano. Tada, olha para mim, sou humano. Ah, mas Jesus é divino. Tada, estou representando o divino. E sabe, porque João escreve na sua epístola, ninguém jamais viu a Deus, mas se amamos o nosso irmão, Deus se faz presente em nós. Quer olhar para Deus, para o Deus invisível? Olha para a igreja, olha para mim. Né? Fala o que o apóstolo Paulo fez. Você não está conseguindo imitar? Seja, pois, meu imitador, porque eu imito Cristo. Então, nós não somos cópias exatas, tal como The Chosen, então não é uma cópia exata. Nós somos representantes vivos, problemáticos, pecadores, mas iluminados pela graça divina. Na verdade, somos nós não somos nem chamados para assistir The Chosen. Nós somos chamados para sermos nós os escolhidos, os The Chosen.
Então, é, exigir uma fidelidade gigantesca do material original é bom por conta da ortodoxia, legal. Mas existe espaço para a própria história ser contada, tal como a minha própria história também é contada, né? A minha história de vida não está na Bíblia. Tudo que eu vivi na minha infância, com meus pais, as minhas relações de trabalho, com as piadas que eu contei não estão na Bíblia. Mas através delas, através dos meus relacionamentos, as pessoas conseguem ler a Bíblia em mim. E eu acho que The Chosen faz esse serviço maravilhoso, de através das histórias que a gente vê, da Eden, nem tá lá, enfim, da Maria, do Lázaro, o pessoal que está lá, enfim, se relacionando na série, a gente valoriza muito mais o material original e se aproxima. E é curioso tu mencionares isso, porque há muita coisa ali que obviamente não está na Bíblia, como por exemplo, agora nesta última temporada, nós vimos Tomé passar por um luto. Isso não está descrito, obviamente que não. É verdade. Mas agora a questão está, Jesus está presente nos lutos também. Então, eu ouvi muitos comentários às vezes assim, eu acho que aquilo como costumam dizer, foi meio paia, né? Assim, não, eu acho que foi bem necessário estar ali, porque eu não sei se vocês sabem, mas as pessoas também sofrem perdas pessoais, né? Não é só tipo um milagre que não acontece ou ficamos em bancarrota. Não, a gente às vezes perde pessoas também. E Jesus está nisso também. Então, assim, deixa o pessoal fazer o seu trabalho. Eu Eu, devo dizer, eu bem eu não suave, como um coice esperava. de mula, mandei assim logo atacada. Tipo, deixa o pessoal fazer o trabalho que sabe fazer, por favor. Obrigado. Ana, a última coisa que eu esperava era ouvir de uma portuguesa que algo é bem paia. É muito, é uma expressão muito brasileira. Bom, como aqui o nosso público ele é misturado, eu tenho que me adaptar. É o meu trabalho, Olha aí. por isso. Olha, bem rapidinho, o que é que tu esperas agora para esta nova temporada que vai sair já em setembro? Porque nós já estamos perto da crucificação. Uhum. E esta última temporada parece tipo uma caminha bem feita para revelar aquilo que vem aí. O que é que tu esperas? Eu É claro espero que não chorar vamos ter. muito, né? Não vamos ter uma paixão de Cristo. Eu ia falar isso agora, né? Mas o que é que tu esperas? Olha, Ana, eu acho isso tão legal. A gente, ó, eu tenho um problema com spoiler. Eu Uhum. odeio spoiler. Odeio alguém contar o final do filme pra mim, alguém falar, fulano morre. Eu não gosto, odeio. Eu fui ver Vingadores Ultimato no cinema e me contaram uma cena lá específica e eu fiquei muito bravo, porque eu ia ver na estreia. Aí a pessoa viu na pré-estreia, cara, e eu fiquei indignado. E olha que interessante, a gente já sabe a história toda, né? A gente está indo já com o spoiler todo. Ó, Jesus morre, ó, para quem não sabe, Jesus morre, Jesus ressuscita, E ele vai voltar. A gente já sabe. e um dia ele volta. Ixi, Acho que ninguém apanha ninguém desprevenido. Ninguém apanha nenhum não, cristão desprevenido. não. Ai, Muito ai. interessante isso, né? A gente já sabe o que vai acontecer, que Jesus vai Exato. ser, né? A última temporada terminou lá com um beijo, né? Com, com a traição, mas a gente sabe que Jesus ele vai ser torturado, vai ser inquirido, vai, enfim, vai dar uma resposta muito boa, né, para Pilatos, né, o que é a verdade, eu tô louco para ver essa cena desse embate, porque o Pilatos ali é representado como uma pessoa muito imatura, né, na série, o que faz sentido, Uhum. porque realmente os governantes romanos eram bem jovens. Enfim, eu acho que vai ser bem legal os diálogos, sabe? Uma coisa que brilha muito em The Chosen, mais do que as representações humanas, são os diálogos bem construídos, bem feitos, bem contemporâneos, inclusive, que tocam em temas que são bonitos e caros para nós hoje, no século XXI, e cabe aqui, às vezes, até uma crítica ao anacronismo de determinados temas. Com certeza, no primeiro século não haveria um diálogo assim, mas quem está assistindo The Chosen não está no primeiro século, está no século XXI. Então faz muito mais sentido para nós. Então é legal a gente vendo esses debates. Mas eu acho que
eu vou chorar muito com o Pedro, sabia? Eu acho que o Pedro ainda não se ligou o que vai acontecer com ele. Até essas primeiras, essas cinco, quatro, eu não sei agora quantas temporadas tem, né? A próxima é a quinta, né? Então, essas Não, a quatro primeiras próxima já é a temporadas. sexta. É a sexta, então, essas cinco primeiras temporadas, o Pedro ainda está muito confiante. A gente vê uma construção muito forte em Pedro, né? É um personagem muito forte, que nessa última temporada, por algum motivo, abandonou a regata, né? Colocou manga na camisa. Mas ele é muito o que a gente vê, de fato, nos evangelhos, né? Como uma pessoa incisiva, determinada e vai com tudo e tal. Eu acho que a queda vai ser muito forte quando ele negar Jesus, quando ele tremer a sua fé e for testada, vai ser algo muito emocionante. Eu acho que vai ser um ponto alto dessa temporada, sabe? Os discípulos todos fugindo, sabe? Ou então João ali abraçado com Maria na cruz, recebendo as últimas palavras de Jesus. Com certeza eu vou emagrecer uns 2 quilos aí só de lágrima. Vai ser muito bonito. Eu tô esperando isso. Eu, pelo menos, estou com a esperança de ver um Pedro que vai finalmente lidar com a realidade, porque eu noto Uhum. ele sempre muito de força, mas é uma força trabalhada para fugir sempre da realidade. Mas enfim, para nós terminarmos, que conselho é que tu deixas a quem ainda não viu a série, ou que não sabe nada acerca daquilo que Jesus fez, embora a gente já tenha dado aqui spoilers, mas para dar uma oportunidade de ver algo realmente com boa qualidade, tanto de produção como de mensagem? É, o que eu diria para uma pessoa que ainda não viu The Chosen é porque a gente pode diferenciar os tipos de pessoas que não viram The Chosen. Tem a pessoa que nunca teve contato com nada da fé, tem contato só com o estereótipo da religião. Tem a pessoa que é religiosa, que é cristã ou de outras vertentes, mas também não viu a série. Para essas duas pessoas eu falo, dê uma chance. Dê uma chance porque nós passamos muitos anos, décadas, sem representações artísticas de qualidade. Quando eu estou falando de qualidade, é cinematografia, jogo de câmera, captação de áudio, diálogos, decupagem, montagem, figurino, sabe? Tudo o que caracteriza um bom filme, a gente não tinha. A gente tinha panfletos antes. A gente tinha filmes que queriam te converter. Basicamente é isso. Falar Jesus é a melhor opção que você pode ter. E veja, eu acredito que Jesus é a melhor opção que você possa ter. É a única opção que dá vida eterna. Então, Jesus é a única pessoa cujo relacionamento te dá benefícios infinitos. Então, assim, eu acredito no movimento missionário, no movimento de apologética e conversão e, enfim, argumentos de que Jesus é o melhor possível. Ok. Só que não precisa ser algo bobo. Não precisa ser uma mensagem bonita, mas colocada de uma forma piegas, boba mesmo, sabe, nas telas. E The Chosen não tem esse propósito, pelo menos não tem essa explicitude de falar o seguinte: olha, Jesus aqui, ó, aceita Jesus. Recebe ele no seu coração urgentemente, porque você vai viver para sempre. The Chosen faz o seguinte: olha, a Bíblia fala isso aqui. Jesus ele fez isso aqui na Bíblia. E esses atos geram impactos. Jesus ele curou uma mulher. Qual o impacto disso? Porque a Bíblia às vezes só relata, e eu não estou diminuindo de maneira alguma a Bíblia por conta disso, mas a Bíblia relata que Jesus fez curas, milagres, sinais, maravilhas. Mas o que que isso gera de transformação nas pessoas? Gera gratidão, gera euforia, gera emoção, comoção, lágrimas, gera alegria, sabe? Gera esperança. E a gente vai vendo uma sociedade que vai sendo transformada e esperançada por conta disso. Então, uma das palavras mais bonitas de Jesus é o vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos darei alívio. A gente está vivendo uma sociedade hoje sobrecarregada, com dores, com desesperança, com um ceticismo político,
com uma ideia assim, poxa, vai dar ruim. Só tem o caminho do pessimismo. E Jesus fala o seguinte: eu não vou te livrar da sociedade má. Eu não vou... a oração de Jesus em João 17 Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então a gente não sai desse mundo, do mundo da maldade, mas a gente vive uma caminhada com alguém que se importa tanto com a gente, que nos ama tanto, que olha para as nossas feridas, que olha para as nossas necessidades, que está no meio das necessidades e caminha junto conosco e levanta uma igreja que deveria suprir essas necessidades. Então, assim, The Chosen não é perfeito, não é Cristo encarnado, não é nada, mas The Chosen aponta para o Jesus que é real. Então, dê uma chance para essa boa história. E quando a gente olha para uma boa história, é possível que essa história olhe de volta para a gente, com graça. E eu acredito que, se você der uma chance, vai encontrar a graça. O Entre Linhas contou com a participação especial de Erlan Tosti, com a apresentação de Ana Margarida. Realização: RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.